Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde. Hoje é dia 7 de Abril de 2018. Espero que tenham tido uma excelente Páscoa e chegou a altura de falarmos um pouco sobre a movimentação do preço do Bitcoin nestas duas últimas semanas. Mas antes de mais, e se gostam destes vídeos, por favor considerem deixar um like e acionar aí a campainha para serem notificados dos futuros vídeos. Portanto, nestes últimos 7 dias, dizia eu, seguimos a perder 4% no Bitcoin, sendo que em termos de domínio no mercado, na capitalização total do mercado das criptomoedas, o Bitcoin segue ainda assim a subir com 45,1%. Mas, sem demoras, vamos olhar para as tabelas, puxar aqui da tabela diária, onde cada barra corresponde a um dia de transação. E o que é que aqui temos? Bem, desde logo a média móvel dos 50 dias que está no sentido descendente. Esta média móvel verde que vocês aqui veem é dos 50 dias, está a apontar para sul, está no sentido descendente, o que só por si nos diz que são os vendedores que estão no controle. No time frame maior, neste caso na tabela diária, são efetivamente os vendedores que estão no controle. Por outro lado, temos aqui a média móvel, esta média móvel dos 200 dias, que é a média móvel roxa. E aqui, algures, por aqui deu-se o chamado Death Cross, do qual eu também já vos falei anteriormente noutros vídeos. Portanto, aqui o que é ao fim e ao cabo? É o cruzar da média móvel dos 50 dias para debaixo da média móvel dos 200 dias. Isto, por norma, nos mercados convencionais, é visto como um sinal bearish, como um sinal de descida para o ativo em questão. Mas se formos aqui a ver o Bitcoin, na verdade, tivemos em toda a história do Bitcoin, estamos aqui a olhar para o Bitcoin dólar na Bitstamp, tivemos cerca de 3, sendo que este é o quarto Death Crosses em toda a história do Bitcoin. Tivemos aqui um que, como viram, não trouxe downside nenhum. Tivemos aqui outro, este sim trouxe aqui uma descida considerável no valor do Bitcoin, a rondar, portanto, 70%. Portanto, com este Death Cross, o Bitcoin teve uma depreciação no valor a rondar os 70%. Por outro lado, ainda temos aqui este, em que o downside também foi pouco ou nenhum. Portanto, em três Death Crosses, tivemos um que nos trouxe realmente um downside sério, uma descida séria no preço do Bitcoin. Esta é a quarta vez que se verifica este Death Cross. Não sabemos qual é que vai ser o desenrolar do preço aqui do Bitcoin, portanto, mas para já o simples facto de termos, lá está, a média móvel nos 50 dias a apontar no sentido descendente, diz-nos que efetivamente estamos num bear market, que são efetivamente os vendedores que estão no comando neste momento no Bitcoin. E sendo assim, vamos então puxar aqui da tabela das 4 horas, onde cada barra corresponde a 4 horas de transação, para tentarmos identificar as potenciais zonas de resistência no Bitcoin para os próximos dias. Bem, antes de mais, temos aqui 3 linhas azuis que vocês veem aqui no gráfico, colocadas de 3 datas distintas. Portanto, estas linhas são VWAPs, são Volume Weighted Average Prices, portanto, que nos dizem ao fim e ao cabo o preço médio que o Bitcoin foi adquirido pelas pessoas envolvidas a partir de determinada data. Portanto, aqui a partir do topo, do máximo de sempre do Bitcoin, as pessoas envolvidas desde esta data adquiriram o Bitcoin em média por volta dos $10.000. Neste momento, o preço médio que estas pessoas envolvidas desde esta data adquiriram o Bitcoin foi a rondar os $10.700. Atendendo a que neste momento estamos nos $6.600, é natural que o estado de espírito dessas pessoas neste momento não seja o melhor. Portanto, estas VWAPs eu utilizo-as muito para tentar sentir o pulso e o estado de espírito do mercado numa tentativa de identificar o caminho de menor resistência. E neste momento parece-me que claramente o caminho de menor resistência, até prova em contrário, continua a ser para baixo. Portanto, vamos ver então aqui potenciais zonas de resistência no Bitcoin. Bem, desde logo eu diria aqui a faixa dos 7.300, 7.400 dólares. E porquê? Porque já aqui atrás encontramos suporte
com algum volume transacionado nesta zona, neste dia, e recuando ainda mais cá para trás, foi aqui uma zona de resistência que fez recuar o preço aqui substancialmente. Teve uma descida dos 7.500 para os 5.600, 5.500, portanto uma descida considerável, e aqui depois serviu de suporte para o início desta última arrancada do Bitcoin. Como vocês bem sabem, as zonas de suporte são potenciais zonas de resistência e vice-versa. Não só, mas é também uma zona onde encontramos aqui a VWAP colocada desde este último topo de 24 de março de 2018. Um bocadinho mais acima, e antes de chegarmos aqui a esta VWAP, eu diria aqui os 7.700, 7.800 dólares. E porquê? Mais uma vez, aqui tivemos suporte, aqui encontramos suporte, e aqui mais atrás também serviu aqui de resistência, um bocadinho aqui em confluência com esta faixa mais abaixo dos 7.400 dólares. Prosseguindo, então, agora sim, aqui a zona onde vamos encontrar a VWAP colocada desde este topo de 5 de março de 2018, portanto, também aqui um preço onde também já encontramos aqui suporte, e aqui foi aqui um ponto de breakout, portanto era aqui uma resistência, alguns em novembro de 2017. Mais acima, aqui esta faixa dos 9.300, 9.200 dólares, que como vocês podem ver já serviu aqui de resistência, aqui suporte e aqui também suporte. Mais a norte ainda, aqui a zona da VWAP colocada desde o máximo de sempre do Bitcoin, e claro, depois aqui este neckline desta Head and Shoulders que nunca se chegou a concretizar aqui no Bitcoin, esta faixa aqui dos 11.600, 11.700. Por outro lado, e em termos de potenciais zonas de suporte, portanto, desde logo aqui este último mínimo do Bitcoin, portanto aqui a zona dos 6.000 dólares, ligeiramente mais abaixo toda esta faixa dos 4.900 e dos 4.400 dólares. Portanto, aqui também é onde já encontramos no passado vendedores, é uma zona onde potencialmente poderemos ir a encontrar compradores. Tenham presente que neste momento há de haver aqui muita gente a falar num duplo fundo, num double bottom, mas a verdade é que esse double bottom só se virá a verificar se o Bitcoin vier a fazer algo como isto. E quando é que se verifica o double bottom? Verifica-se o double bottom quando cruzarmos a linha do pescoço do duplo fundo. Só a partir daqui é que se confirma o double bottom. Mas a verdade é que nada nos leva a crer que isto vai, neste momento, nada nos leva a crer que isto vai acontecer. É uma possibilidade, sim, mas tal como eu vos disse, o caminho de menor resistência continua de facto a ser para baixo. A tendência, a nossa amiga, neste momento a tendência é de descida. Temos altos, menos altos, baixo, mais baixo e por aí em diante. Portanto, as subidas são sempre suplantadas pelas descidas, e isso vocês podem ver muito bem aqui nos timeframes mais fechados, mais curtos, como aqui o das 4 horas, onde estes pequenos rallies são sempre suplantados pelas descidas. Portanto, um rally destes depois tem uma descida destas. É o que tem acontecido, e é o que se verifica, é o natural numa tendência de descida e num mercado com um pendor maioritariamente bearish, tal como é o caso do Bitcoin neste momento. Dizia eu, mais abaixo ainda temos como potencial zona de resistência aqui os 2.800 dólares, que curiosamente ou não é onde vamos encontrar a VWAP colocada desde o mínimo deste último bull market, desde o mínimo desta última subida no Bitcoin. Portanto, se colocarmos aqui a VWAP desde este mínimo aqui, alguns em janeiro de 2015, é onde essa VWAP se vai encontrar. Portanto, as pessoas envolvidas neste bull market compraram em média o Bitcoin por volta dos 2.800
dólares. Portanto, que é aqui também uma zona onde nós no passado encontramos resistência aqui agora a verificar-se que o preço passa para debaixo destas bandas de suporte que nós aqui identificamos. É uma potencial zona de suporte, portanto, uma zona onde potencialmente poderemos vir a encontrar compradores no caso de todas estas zonas falharem. Curioso ou não, se viemos aqui atrás e fizermos uma medição do valor percentual que o Bitcoin perdeu neste último bear market aqui de 2014, portanto, constatamos que foi uma perda a rondar os 87%. Ora, se viemos aqui ao topo do Bitcoin de sempre e projetamos até aqui à VWAP ou aqui à potencial zona de resistência, constatamos que vai coincidir com uma perda a rondar os 85%. Portanto, muito semelhante ao que nós presenciámos e vivenciámos aqui atrás em 2014. Mas, mais importante ainda, e num time frame, portanto, uma realidade que nos será mais próxima, pelo menos temporalmente, eu gostava de puxar aqui agora desta tabela. E o que é que nós aqui temos? Bem, aqui temos o preço do Bitcoin, uma tabela diária normal, cada vela corresponde a um dia de transação. Mas o que é que eu tenho aqui sobreposto em overlap? Tenho aqui esta linha verde, que vocês aqui veem que é o número de posições longas, portanto, em aberto na Bitfinex. Portanto, é o número de posições no sentido de compra, de pessoas que estão a apostar, estão convencidas que o valor do Bitcoin vai aumentar na corretora Bitfinex. Portanto, aqui estamos a falar de margem, é algo que não se encontra em transação de margem, que não se encontra em todas as corretoras, mas neste caso a Bitfinex tem, o que permite às pessoas fazerem trading com alavancagem. Portanto, pese embora tenham um valor de Bitcoin, podem apostar muito mais do que aquele que detém em sua posse. Por outro lado, tenho também aqui esta linha vermelha, que é, por seu lado, o número de posições curtas ou de short selling abertas na Bitfinex. O que é uma posição curta? Estar curto no Bitcoin, fazer short selling ao Bitcoin. Essencialmente é pedirmos emprestados à corretora de determinado ativo para o vendermos na expectativa de o voltarmos a comprar a um preço mais barato, embolsando a diferença entre o valor da venda e da compra. Portanto, estas pessoas que neste momento têm esta posição em aberto de short selling, que, como podem constatar, está em máximos de sempre, são todas elas potenciais compradores. Porque em algum momento estas pessoas vão ter que comprar de volta os bitcoins que venderam, pelo simples facto de que os bitcoins não são deles, são da corretora. Vão ter que os voltar a comprar para os devolver à corretora. Claro está que eles estão na esperança, estas pessoas estão na esperança, compreensivelmente, de fazerem dinheiro, de lucrarem com a descida do preço do Bitcoin, e estão no lado certo da tendência, é um facto. Mas estes valores podem potenciar também um outro fator, e esse fator é o chamado short squeeze. Portanto, estas pessoas que shortaram o Bitcoin, que estão curto o Bitcoin, que estão a apostar que o Bitcoin vai descer, elas têm um stop loss colocado certamente no último, digo eu, no último swing low, não é no último swing low, neste caso é no último swing high. Portanto, eu quero acreditar que se o Bitcoin consegue transacionar acima aqui dos 7.500 euros, estas pessoas que shortaram o Bitcoin, pelo menos estas aqui, vão correr. Aliás, não vão correr nem deixar de correr. Os seus stop losses vão ser ativados, o que vai criar um aumento súbito de procura no Bitcoin. Vai haver muito volume a arrancar. Portanto, são os stop losses a disparar, são as pessoas que estão ansiosas por comprar Bitcoin a começarem a comprar, e isto pode dar aqui
pode dar aqui um bocado de combustível para uma eventual futura subida, ainda que a curto prazo, aqui no Bitcoin. Só pelo simples facto de termos tanta gente a apostar curto no Bitcoin. E como todos nós sabemos, existem os chamados whales, portanto aquelas pessoas que têm uma quantidade enorme de Bitcoins na sua posse, que conseguem mover mercados. E para eles será, por certo, muito apetecível fazer aqui o preço disparar um bocado, só para ir caçar os stop losses destas pessoas que estão curto aqui no Bitcoin. Não sei se será isso que vai acontecer, mas não deixa de ser uma possibilidade, sendo certo que, lá está, é como eu vos digo, o caminho de menor resistência continua a ser para baixo. Portanto, existe muita resistência a norte, os níveis de suporte a sul, no meu entender, são estes, mas aqui esta média móvel dos 50 dias, esta sequência de altos menos altos e baixos mais baixos, tudo indica que irá continuar. Não é à toa que se diz que a tendência é a nossa amiga. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado. Se for o caso, já sabem, deixem um like, subscrevam, tenham um muito bom fim de semana e até à próxima.